E falando em casos de repercussão, casos interessantes, que a gente já citou 2 aqui, lógico que tem muito mais. Tem mais. Mas para finalizar, qual o caso de investigação mais difícil que você já se deparou? Então, acho que é difícil, assim, eu gosto de citar os de grande repercussão, né? O que deu muita repercussão, sem dúvida, foi esse da Magó, mas tem um também que foi no meu início ali na delegacia de homicídios, que foi assim, que deu assim, muita projeção pra gente, para todo o nosso time de investigação, que foi o do Maníaco da Torre. Né? Esse do Maníaco da Torre... Eu era estagiária. Você era lá, né? Então, você lembra? Então, esse do Maníaco da Torre, sem dúvida, foi um caso muito emblemático, porque quando eu assumi a delegacia de homicídios, já tinha uma lenda, surgiu uma lenda que tinha um serial killer atuando na cidade de Maringá, que era o cara que era conhecido, né? A imprensa já tinha denominado ele como Maníaco da Torre. E foi assim, logo que eu cheguei, ele cometeu um crime em fevereiro, né? Eu assumi em janeiro. Em fevereiro ele matou uma pessoa, largou jogada. A partir daquele crime eu já comecei a suspeitar, essa história não deve ser lenda, realmente deve ter uma pessoa atuando aqui em Maringá. Mas aí o que aconteceu? Em junho, ou seja, 4 meses depois... Um período longo até, né? Mas aí aconteceu uma morte de uma outra pessoa, certo? Nos mesmos moldes dessa primeira, de em fevereiro. Só que qual foi a nossa sorte? Que a gente encontrou o corpo muito rápido. Então, assim, ele praticou o crime na madrugada, amanheceu o dia, já foi encontrado o corpo. Isso que foi que possibilitou a gente chegar à identificação dele. Por quê? Porque a gente chegou rápido lá, descobriu o corpo e já começamos a levantar hipóteses e tudo mais de qual foi o trajeto que essa pessoa fez. Aí a gente encontrou os vestígios da roupa dela na Estrada da Roseira, na propriedade rural ali, né? A gente foi lá e encontrou, e lá nesse local, por quê? Eu acho importante, que isso que eu falo pra você, a cena do crime é muito importante, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava na delegacia, todo mundo, o Maníaco da Torre atuou de novo, tá aquela pressão para elucidar o crime. Me ligou uma pessoa e falou, doutor Diego, vem aqui na minha propriedade que tem as coisas dela. Isso era 8 horas da noite. E eu não esperei no outro dia para ir lá. Foi de imediato? Foi de imediato, reuni todo mundo e foi lá. E quando eu cheguei lá, um investigador que trabalhava na minha equipe encontrou aquele pedacinho do carro, né? E aí, com aquele pedacinho do carro, a gente foi levantando as câmeras e tudo mais, conseguiu identificar um carro que era parecido com aquela mesma cor, e a gente chegou na identificação do assassino. Então, no momento ali que ele cometeu o crime, ele deixou o carro dele, bateu alguma coisa e ficou um pedaço do veículo. Exatamente, porque ele nunca imaginava, ele usava um carro ali, a gente também nunca poderia imaginar que ele ia usar um carro baixo, ele usou uma BMW antiga lá. E ali era azul, era uma azul, exatamente. E ali ele foi usando foi usar esse carro, e na saída, onde ele foi passar no carreador, o carro, por ser baixo, bateu, né, e saiu um pedacinho da pintura do carro, ficou ali no meio desse carregador. E o nosso investigador encontrou, e ele, na hora, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, doutor, isso aqui deve ser uma peça de carro. Só que para descobrir que carro que é, esse que era o detalhe, só tinha uma peça azul. Eu lembro que no dia seguinte a gente começou a andar em todas as garagens, para saber, o cara que é acostumado a mexer com carro, dessa cor, que carro que tem produzido e tal, mas ninguém imaginar que ia ser uma BMW. A gente descobriu por quê? Porque a gente, como a gente achou o corpo rápido, a gente imaginou assim, e a hora da morte foi bem recente, a gente pegou o horário da morte com o trajeto que ele pode ter feito. Aí foi começar a buscar as câmeras. Câmera de segurança. Câmera de segurança. Então ajuda muito essa Maringá aqui também, porque tem muitas câmeras de segurança espalhadas na cidade inteira, câmeras de radar, né? Então a gente conseguiu visualizar um carro, que era essa BMW, passando justamente no horário que era correspondente ao que o corpo foi encontrado lá, e ele passou e voltou, ou seja, ele foi até o local e retornou pelo mesmo caminho. E no caso dele era o Maníaco das Torres, porque ele fazia todos os homicídios ali na Avenida das Torres, né? Não na Avenida das Torres. Ele jogava, tem a Estrada da Roseira, e nessa Estrada da Roseira ali em frente ao G10, tinha umas torres de alta tensão. Então, o que ele fazia? Ele levava as prostitutas para lá, para, em tese, fazer um programa, e só que ele não realizava o programa. Ele ia lá, acabava matando essas pessoas e largava lá
debaixo dessas torres. Das torres. Então por isso que ele ficou denominado como o maníaco da torre. Por causa desse caso aí, a nossa delegacia chegou a sair no Jornal Nacional. Esse caso foi um caso que levou a gente para o Jornal Nacional, esse caso do maníaco da torre. E a gente conseguiu demonstrar a participação dele em 6 homicídios, em série, contra essas garotas de programas. Só que a gente suspeita, e no começo lá da investigação ele chegou a confessar pra gente que tinha praticado mais de 13 assassinatos. Então, com certeza, é um dos maiores serial killers aí do país. Gente. Bem legal. Foi bem interessante a investigação. Foi massa. Ele foi pra júri por várias vezes. Várias vezes, teve julgamento. Vai ser julgamento, continua preso até hoje, né? Então, eu já participei de 2 julgamentos dele. E o engraçado, doutora, é que os julgamentos que ele tá passando agora, eles sempre utilizam esse caso da última morte como um parâmetro. Então, o modus operandi dele. Sim, isso que eu ia citar, a partir do segundo homicídio que foi cometido por ele, antes de saber que era ele, já dá pra perceber um padrão. Sim. Até salvo engano, na época tinha a posição do corpo da vítima, Exatamente. que era colocada na mesma posição, era feito um ritual antes de colocar o corpo ali. Isso, foi bom você me lembrar disso, que ele, na hora lá da investigação, ele falava que quando ele praticava o crime, ele se ajoelhava do lado das vítimas e rezava, fazia um Pai Nosso, né, e depois ia embora. E quando a gente conseguiu prender ele, olha que loucura, né, ele chegou pra mim e falou assim, eu lembro disso como se fosse hoje, falou assim, doutor, eu quero agradecer o senhor por o senhor ter me tirado, porque eu tinha uma vontade de matar, eu não queria sentir isso, ainda bem que o senhor me descobriu, o senhor me prendeu, sempre que agora eu vou parar com isso. Porque ele falava pra mim que sentia necessidade de matar. Nesse caso, o advogado chegou a pedir incidente de insanidade mental? Eu não me engano, não, eu acho que até foi pedido, mas foi declarado que não. Ele, na verdade, é só uma pessoa que tinha vontade de matar. Entendi. Isso não deixa a pessoa ser inimputável, né, perante o... Que ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo era ilícito. Total, ele escolhia as vítimas, né? As vítimas deles era a garota de programa, então ele escolhia, ele tinha uma forma de abordar as vítimas, então é uma pessoa bastante assim, meticulosa no sentido de praticar esses crimes. Maringá já pode ser denominada cidade de repercussão depois de um crime desse. Realmente foi um dos crimes assim, de maior repercussão nosso. Isso ajudou bastante porque trouxe muita credibilidade para a nossa investigação. Eu não sei, mas posso dizer que foi uma das primeiras investigações que foi com esse requintes de detalhe, porque quando você não tem uma equipe especializada, o que você usa normalmente? Uma questão de testemunha, a pessoa tem testemunha, não tem, foi lá, viu? Mas nesse caso não, nesse caso nós tínhamos uma prova cabal, que o veículo era dele, você entendeu? Olha, acho que eu não te falei isso, mas quando a gente identificou o veículo, a gente chegou na casa dele, a gente viu o carro lá. A gente, e agora? A gente tava com a pecinha na mão. Foi como se montar um quebra-cabeça. A gente chegou lá, a equipe... Era só colocar... O investigador foi lá, doutor, peraí, vamos ver se é a peça. Ele foi lá e encaixou a peça como quebra-cabeça, igualzinho. Aí, a partir daquilo ali, eu falei, bom, tá elucidado, cara. Tá elucidado. E aí, olha só pra você ver como é que a pessoa desacredita da investigação, né? No dia seguinte, a gente já tinha, como ele era o suspeito, eu já pedi a prisão dele na hora. A gente saiu da casa dele, como ele não estava lá, ele fugiu. Eu voltei lá para a delegacia, isso era à noite, já fui lá, fiz um pedido, o juiz decretou. No dia seguinte ele chegou lá com a álibi, com a adolescente de 17 anos, dizendo assim, não, ele estava comigo, ele não estava usando o carro dele lá. Só que daí, nós tínhamos um investigador também na nossa equipe mais experiência, ele falou, doutor, ela está mentindo. Ele puxou a menina, levou ela numa sala lá, falou assim, seguinte, assim, assado é ele. Ela falou, não, é verdade, ele trouxe eu aqui para mentir. Você entendeu? Ele estava usando um álibi falso. Tava como coagindo ela. Coagindo ela, testemunha dele. Por quê? Porque era uma ex-namoradinha dele. Entendeu? E pensa, depois de cometer tantos crimes, a pessoa se sente, nossa, a próxima sou eu. Exatamente. Aí, depois disso, ele não saiu mais da delegacia. Ele achou que ia chegar lá com um álibi falso e ir embora. E ir embora.